turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química. Mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Então, turma, preste bastante atenção, pegue o seu lápis, caderno, borracha, caneta, prestem atenção, anotem as informações que vocês acharem importantes, certo? Pausem se vocês estiverem usando o seu celular e façam o print das informações, ok? Prestem atenção na aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos abordar o cálculo da constante de equilíbrio. Já falamos de equilíbrio químico, né? Iniciamos esse tópico, equilíbrio químico. O equilíbrio químico ele se dá quando eu tenho um processo reversível, ou seja, quando reagentes formam produtos e os produtos, a partir de um certo momento, regeneram os reagentes. Então, eu tenho um processo dinâmico. Como eu tenho reagentes formando produtos e produtos originando reagentes, eu vou ter uma velocidade direta, reagentes gerando produtos, e uma velocidade inversa, uma reação inversa, produtos restaurando, originando os reagentes. Quando essas duas velocidades se igualarem, turma, nós vamos ter alcançado o equilíbrio químico. E quando esse equilíbrio é estabelecido, eu posso escrever uma constante, que vamos chamar de constante de equilíbrio, em função das concentrações molares. A importância dessa constante é para percebermos a extensão da reação. Um valor alto, maior do que 1. Um valor alto dessa constante de equilíbrio quer dizer que, quando o equilíbrio é estabelecido, eu vou ter muito produto, pouco reagente. E isso é interessante para a indústria química, porque a indústria ela quer produzir uma determinada substância. Quando eu tenho uma constante de equilíbrio baixa, menor do que 1, isso quer dizer que no sistema em equilíbrio, eu vou ter mais reagentes do que produtos. Então, isso quer dizer que a reação praticamente não andou, praticamente não gera produtos. E isso é péssimo para a indústria química. Então, a importância de determinarmos, compreendermos a constante de equilíbrio é para poder entendermos se até quanto de produto está sendo originado, está sendo formado. Tudo bem? Na aula de hoje, portanto, nós vamos relembrar como escrever a expressão da constante de equilíbrio e, a partir daí, nós vamos fazer o cálculo, né? Como calcular essa constante de equilíbrio. Tudo bem? Então, preste atenção, acompanhe, anotem as informações. Vamos lá. Bom, como a gente escreve a expressão da constante de equilíbrio? Então, vamos partir de uma reação genérica. Azinho, azão, mais Bzinho, Bzão, produzindo Czinho, Czão, Dzinho, Dzão. As letras grandes representam as substâncias e as letras pequenas, as letras minúsculas, na verdade, representam os coeficientes estequiométricos, que são números que vêm antes das substâncias. Bom, conhecendo a reação química, como que eu vou escrever a expressão da constante de equilíbrio? A constante de equilíbrio ela é escrita da seguinte forma. É o produto dos produtos. Então, eu vou multiplicar. Multiplicar quem? Os produtos. Os produtos são todas as substâncias que aparecerem depois das setas, nesse caso, das setas. Só lembrando que as setas duplas representam um processo reversível. Então, tudo que aparecer depois das setas, vamos denominar produtos. Quem são os produtos? Substância C e a substância D. Então, vai ser o produto, ou seja, a multiplicação da concentração da substância C pela concentração da substância D. Só que essas substâncias vão estar elevadas aos seus coeficientes estequiométricos. Nesse caso, é o Czinho e o Dzinho. São os números que precedem as substâncias. Dividido pelo produto das concentrações dos reagentes. Que são os reagentes? A e B. Cada reagente elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Então, a constante de equilíbrio
é escrita da seguinte forma: é o produto dos produtos sobre o produto dos reagentes. Um detalhe: substâncias sólidas não entram na expressão da constante de equilíbrio. Então, se tivermos alguma substância sólida, na equação vai estar determinado, vai aparecer assim, S de sólido. Então, para substâncias sólidas, a gente não escreve, a gente não coloca na expressão da constante de equilíbrio. Show? Vamos lá. Alguns exemplos. 2NO mais O2 produzindo 2 mols de NO2. Como vai ficar a expressão da constante de equilíbrio? Então, Kc vai ser o produto, nesse caso aqui eu só tenho só um produto, então vai ficar NO2 elevado ao seu coeficiente, que é o número 2, então elevado ao quadrado, sobre o produto dos reagentes. Quem são os reagentes? O NO, óxido de nitrogênio, e o gás oxigênio. Cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Eu quero destacar esse exemplo aqui de baixo. Observe que no exemplo de baixo, quando a gente escreve a expressão da constante de equilíbrio, turma, olha só, aqui eu não coloquei o ferro e nem o óxido de ferro. Por quê? Porque na equação está me dizendo que eles são substâncias sólidas. Então, substâncias sólidas não entram na expressão da constante de equilíbrio. Tudo bem? Bom, cálculo da constante a partir das concentrações em equilíbrio. Então, olha só. Calcule a constante de equilíbrio em termos de concentração para a reação representada pela equação química abaixo, sabendo que nas condições de temperatura e pressão em que se encontra o sistema, existem as seguintes concentrações dos compostos presentes no equilíbrio. Turma, aqui a questão ela já nos dá os valores no equilíbrio, as concentrações de cada substância no equilíbrio. Qual é a reação? 2 mols de óxido de enxofre, SO2, reagindo com 1 mol de gás oxigênio, produzindo 2 mols de trióxido de enxofre, SO3. Quem é o nosso produto? O SO3. Então, no denominador vai ficar a concentração de SO3 elevado ao quadrado. Por quê? Porque na frente do SO3 eu tenho o número 2. Sobre quem são os nossos reagentes, turma? O dióxido de enxofre e o gás oxigênio. Então, o produto deles, cada um elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Tudo bem? Agora vamos aos valores. Observando, qual é o valor do SO3? O valor do SO3, 4 mol por litro. É o valor, a concentração da substância no equilíbrio. Então, 4 elevado ao quadrado. Sobre, qual é o valor do SO2? 1 mol por litro. Então, vai ficar 1 elevado ao quadrado. Vezes concentração do O2, 2 mol por litro. Então, 4 ao quadrado sobre 1 ao quadrado vezes 2. 4 ao quadrado sabemos que vale 16, porque 4 vezes 4, 16. 1 ao quadrado, 1. 1 vezes 2, 2. 16 dividido por 2, turma. 16 dividido por 2, 8. Então, o valor da constante de equilíbrio, 8 mol por litro. Tudo bem? Então, já tínhamos os valores das concentrações no equilíbrio. Pegamos a equação e escrevemos a constante de equilíbrio, substituímos os valores nos devidos lugares e fizemos as operações matemáticas. Potenciação, multiplicação, divisão. Tudo bem? Muito fácil. Próximo. Em um recipiente de meio litro, aqui é importante essa informação, meio litro, encontram-se em condições de equilíbrio 0,92 gramas do NO2, dióxido de nitrogênio, e 3,68 gramas do N2O4, pentóxido de dinitrogênio. Calcule a constante de equilíbrio em termos de concentração para a reação 2NO2 produzindo N2O4. Aqui nós temos algumas informações. Quais informações?
o valor a massa atômica do oxigênio, que vale 16, e a massa atômica do nitrogênio, que vale 14. Tudo bem. Bom, para a gente determinar a constante de equilíbrio, eu preciso determinar a concentração. Eu preciso ter os valores das concentrações. Não é pegar o 0,92, o 3,68 e jogar na expressão. Não, eu preciso ter o valor da concentração, mol por litro de cada substância. Mol por litro é molaridade. E o que é a molaridade? É o número de mols dividido pelo volume em litros. Então, nós vamos determinar o número de mols, turma, para cada substância. Para o NO2, eu tenho 0,92 gramas. E qual é a massa molar? Número de mols, ou quantidade de mols, é a massa em gramas dividido pela massa molar. Então, qual é a massa molar do NO2? Vale 46. De onde saiu 46? Eu peguei o valor do nitrogênio, 14, e somei com os dois oxigênios. O oxigênio vale 16. 2 vezes 16, 32, mais 14, 46. Então, é a massa molar do NO2. 0,92 dividido por 46, turma, nos dá 0,02 mol por litro. O mesmo cálculo agora para o N2O4. Vamos determinar a quantidade de mols do N2O4. Qual é a massa dele em gramas? 3,68. E qual é a massa molar dele? 92 gramas por mol. Esse 92 surgiu de onde, turma? 2 nitrogênios, N2O4, 2 nitrogênios, 2 vezes 14, 28. 4 oxigênios, o oxigênio vale 16. 4 vezes 16, 64. Então, 28 mais 64, 92. Dividindo 3,68 por 92, 0,04 mol. Então, eu tenho 0,02 mol para o NO2 e 0,04 mol para o N2O4. Isso em um volume de meio litro. Eu disse que esse volume seria importante. Meio litro, mas a molaridade é número de mols, quantidade de mols, pelo volume em litros. Então, eu vou pegar o 0,02 e vou dividir por 0,5 para poder chegar finalmente na molaridade. Então, 0,02 dividido por 0,5, 0,04. Alex, uma outra maneira de responder, assim, 0,02 dividido. 0,5 é 1/2, é 1 sobre 2. Então, trabalhando a propriedade da fração, então eu vou pegar o numerador e vou inverter, eu vou pegar o denominador e multiplicar pelo inverso do numerador. Então, o inverso de 1 sobre 2 é 2 sobre 1, ou seja, 2 vezes 0,04. 0,02, que vai dar 0,04. Da mesma forma, para o N2O4, nós temos 0,04 mol por litro. Mol. Como eu quero a molaridade, vou dividir pelo volume, 0,5, que é o mesmo que multiplicar por 2. 0,04 dividido por 0,5 é o mesmo que multiplicar por 2, porque eu vou pegar o 0,04, o denominador, e multiplicar pelo inverso do numerador, 1 sobre 2. O inverso, 2 sobre 1. Então, 2 vezes 0,04, 0,08. Pronto. Chegamos às concentrações molares. Terminou? Não. Qual é a nossa equação? 2NO2 produzindo N2O4. A expressão da constante, produto, N2O4, sobre reagente, o NO2, só que elevado ao quadrado. Tudo bem? Vamos substituir agora os valores. N2O4, 0,08. Sobre o NO2, qual é a concentração dele? 0,04 ao quadrado. Aí, agora, turma, eu vou escrever em potência de 10. 0,08. 8 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? 0,04 ao quadrado vai dar 1,6 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Turma, olha só. Dividindo 8
por 1,6, só esse pedaço aqui da fração. Então, 8 dividido por 1,6 vai nos dar 5. 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 3, propriedade da potência, divisão de potência, vai ficar 10 elevado a menos 2 mais 3. Menos 2 mais 3 vai dar 1. 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. 5 vezes 10, constante igual a 50 mol por litro. Então, trabalhamos aqui propriedade das potências, tudo bem? Então, faça essa revisão. Mais uma questão. No equilíbrio, aí nós temos 2 mols do iodeto de hidrogênio, produzindo 1 mol de H2 mais 1 mol de I2, ou seja, gás de hidrogênio e gás iodo. Encontramos as seguintes concentrações: 10 mol por litro de H2 e 0,01 mol por litro de I2. Qual é a concentração em mol por litro do HI, né, o iodeto de hidrogênio, sabendo que, nas condições da experiência, Kc vale 1 vezes 10 a menos 3. Turma, aqui ele já nos dá o valor da constante de equilíbrio, o valor de Kc, 1 vezes 10 a menos 3. O que a questão está querendo que a gente faça? Está querendo que a gente descubra o valor da concentração de uma das substâncias. A reação envolve 3 substâncias. Nós conhecemos o valor de 2. O valor do gás de hidrogênio, que vale 10 mol por litro, e o valor do gás iodo, que vale 0,01 mol por litro. Não conhecemos o valor da concentração do iodeto de hidrogênio. Então, vamos lá. Primeiro, vamos escrever a expressão da constante de equilíbrio, Kc. Produto dos produtos, aqui no caso nós temos 2 produtos, é o H2 e o I2, então o produto dessas concentrações, sobre a concentração do reagente, porque nós só temos um reagente. Tudo bem? Vamos substituir os valores, turma. Kc, 1 vezes 10 a menos 3, aí eu coloquei destacado para vocês visualizarem. O valor do H2 vale 10, o valor do I2, 1 vezes 10 a menos 2. Observe que eu escrevi agora na forma de potência de base 10, sobre o valor desconhecido, né, que a gente não conhece, o valor do HI. Tudo bem. Aí, nós vamos ajeitar essa equação, tudo bem? Vamos ajeitar, vamos isolar a concentração do iodeto de hidrogênio. Então, isolando, nós vamos chegar a essa expressão aqui. Multiplicamos no denominador, então 10 vezes 1, 10 a menos 2, e vamos dividir por 1 vezes 10 a menos 3. Então, vai ficar, olha só, 10 vezes 1, 10, 10 dividido por 1, 10. Propriedade das potências, 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 3. Então, eu vou conservar a base e eu vou subtrair os expoentes. Só que menos com o menos 3 vai dar mais 3, turma. Menos 2 mais 3 vai dar 1. 10 vezes 10 vai dar 100. Mas o resultado não é 100. Por quê? Porque nós temos que ter o valor da concentração do HI e está elevado ao quadrado. Como eu tiro esse quadrado? Usando a radiciação, usando a raiz quadrada. Então, quando eu coloco a raiz quadrada, eu vou cancelar a raiz com a potência 2, ficando a concentração de HI. Raiz quadrada de 100, 10, porque 10 vezes 10 é 100. Então, o valor da constante, 10 mol por litro. Show de bola. Então, turma, recapitulando. Se eu quero calcular a constante de equilíbrio, eu vou primeiro observar a reação, né, escrever a constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio vai ser o produto dos produtos sobre o produto dos reagentes. E aí eu vou excluir as substâncias sólidas, tudo bem? Vou observar as questões, ver se eu já tenho os valores das concentrações no equilíbrio ou não. Também devo observar o volume, né? Se o volume já está em 1 litro, o volume do recipiente se já está em 1 litro. Se não estiver, eu preciso fazer a adaptação. Tudo bem, turma? Obrigado e até a próxima.